quais são os objetivos que um cliente procura? O que se procura com isso? Em primeiro lugar, se procura proteger patrimônio, porque a depender da estrutura, eu consigo colocar uma estrutura societária que vai garantir proteção patrimonial. E aí lembrem de tudo que vocês já estudaram, já leram sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é algo excepcional. Você também pode ter proteção patrimonial por meio dessas estruturas que a gente vai conversar, em razão, por exemplo, de evitar no fluxo da sucessão normal que um determinado ente familiar e membro da família que tem muitas dívidas receba patrimônio. Você pode também ter o planejamento patrimonial, planejamento sucessório, com o objetivo de mitigar custo. E quando a gente for conversar um pouco sobre o custo de um inventário, vocês vão entender isso. Porque, eventualmente, é mais barato eu transmitir em vida, utilizando estruturas mais complexas, o patrimônio, do que eu esperar um inventário. Em terceiro lugar, eu quero promover a harmonia familiar. E isso eu acho que é o mais importante, tá? Mais importante de verdade. Quando você divide em vida o patrimônio, você evita que os herdeiros briguem. Você mitiga um pouquinho a possibilidade de que haja briga. E, de novo, o caso do Gugu é muito bom para a gente ver isso. Houvesse o patrimônio ter sido dividido de forma adequada, justa em vida, muita coisa teria sido mitigada. E vejam que no caso dele, houve um planejamento patrimonial, sim, ao ponto de que a companheira ela recebeu a casa. Só que agora ela fala, não, eu era companheiro, eu tenho que ter muito mais. Então vejam que mesmo fazendo, às vezes, da forma como você acha mais adequada, pode dar problema. E sempre que você coloca dinheiro no meio da história, é muito ruim, que as pessoas começam a querer brigar. E em família também. Quantas famílias a gente não vê que se esfacelam por causa de herança, o que é uma coisa absurda. E principalmente quando a gente olha Brasil. Por quê? Brasil é país de herdeiro, porque o nosso imposto sobre herança é muito baixo. Você pode falar em São Paulo, que é o imposto a dar é 4%, o máximo constitucional é 8%, mas mesmo se você cobrar o máximo constitucional, que é 8%, é baixo. É baixo. Nenhum país desenvolvido tem imposto de transmissão tão baixo. Tão baixo. Você chega em alguns países, a depender do patrimônio, que ultrapassa 50%. Por quê? São países que entendem que não serve para a pessoa não deve enriquecer com o dinheiro dos seus, vamos colocar assim, parentes, dos seus pais, dos seus avós. Tem que criar o próprio patrimônio. Então, isso é super importante. A própria França, a depender do patrimônio que está sendo desenvolvido, está sendo transferido, parcela, chega nesse patamar. Estados Unidos também, depender do estado, chega nesse patamar do volume que tem. Porque alguns lugares são escalonados. Conforme o tempo vai passando, a gente aumenta, a gente tem uma tabela progressiva, tá? Então, isso também vai depender, porque, a depender da estrutura de patrimônio de família, pode compensar e utilizar uma estrutura também offshore, fora do Brasil. Isso a gente também vai conversar um pouco, vai bater um papo sobre isso. O quarto motivo que eu tenho para querer um planejamento patrimonial é a autonomia da vontade. Por quê? É para eu conseguir que a pessoa, o pai, a mãe, o avô, a avó, quem quer que seja, destine o patrimônio da forma como deseja. Desde que respeite os trâmites legais. Desde que respeite os limites que a lei impõe. Exemplo disso seria que eu não posso, por meio de uma estrutura de planejamento patrimonial, retirar da linha sucessória um herdeiro necessário. Então, eu não posso, se eu não tiver uma pessoa que perdeu o direito à herança, falar para ela, olha, você não vai mais participar, vou dar para todos os seus irmãos dinheiro, meu patrimônio menos para você, porque eu não vou com a tua cara. Isso não existe. Isso não existe, porque aí você vai estar atacando a legítima, que é aquela parte do patrimônio, que a gente vai conversar sobre isso, que eu não posso entrar. Que eu não posso entrar e que tem que seguir a ordem de vocação hereditária de forma, vamos colocar assim, bem procedimental e bem legalista. Porém, eu consigo promover algum tipo de facilidade para que eu tenha maximização da autonomia da vontade. E, em quinto e último lugar, em alguns casos excepcionalíssimos, que não tem que ser o objetivo, eu consigo dispensar o inventário.
por meio de uma estrutura de planejamento patrimonial, de planejamento sucessório, é possível, não sempre, isso não tem que ser o objetivo último, isso é uma consequência, que eu não tenha que fazer um inventário quando do falecimento de um ente da família. Então, isso por si só já é uma super motivação. O que a gente acaba, então, tendo são alguns cenários que motivam o planejamento sucessório e que motivam a escolha por parte de uma pessoa de querer ter uma estrutura dessa natureza. Quando a gente olha para isso, eu consigo compartilhar com vocês o que seriam justamente as 3 bases que eu comentei. As 3 bases de um planejamento sucessório, de uma blindagem patrimonial, de um planejamento patrimonial, são justamente direito de família e sucessões, direito tributário e direito societário. Societário e empresarial, porque eu também vou ter que entender algumas premissas básicas de direito imobiliário. E quando a gente olha desta forma, o mínimo de cada uma dessas áreas a gente tem que conhecer, a depender do caso, dominar, para conseguir pensar na melhor solução. Então, o que eu proponho que a gente faça é enfrentar cada uma das áreas, o que é importante, porque tem muita coisa que é inútil. Para mim não importa a questão de multiparentalidade, embora seja super legal, importa para mim as coisas que vão ter um impacto patrimonial, as coisas que vão trazer algum tipo de impacto em recursos financeiros e patrimônio da família, tanto envolvendo direito de família, direito tributário e o direito societário, que acabam sendo ferramentais que a gente vai poder utilizar.